Iniciativa Bruno Pessutti, o requerimento 203.170/2018. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. A compra pela Prefeitura de Curitiba de máquinas trituradoras de vegetais. Vereador Bruno Pessutti, autor do requerimento, fará a discussão. Pode. Muito obrigado, senhor presidente. Esse requerimento é importante para que a gente possa discutir na data de hoje. Ele foi adiado 2 vezes para que a gente pudesse hoje apresentar as fotos justificando a necessidade dessa sugestão. Nós estamos indicando à Prefeitura de Curitiba uma sugestão da compra do equipamento triturador de vegetais. No ano de 2017, o vereador Goura fez um pedido de informações à Prefeitura, o número 62.180/2017, e a resposta veio que a Prefeitura de Curitiba não possui máquinas trituradoras de vegetais. Eu peço à nossa equipe de som que já coloque a apresentação na tela, para que a gente possa justificar graficamente aqui também. Então, pode passar o próximo. A cidade de Curitiba atualmente recolhe, em média, 2.900 toneladas de material vegetal por mês. Não são 2.800 quilos, são 2.900 toneladas de materiais vegetais. Muitas vezes esses materiais vegetais eles são pequenos galhos, pequenas folhas, mas muitas vezes eles também podem ser pedaços de árvores. E geralmente esse recolhimento é feito à noite, é uma empresa, a empresa Biocom, Biomassa, contratada pela Prefeitura para fazer esse tipo de serviço, mas muitas vezes, principalmente essa época do ano, que é uma época de transição na atmosfera, onde nós temos muitas tempestades, muitos vendavais na cidade de Curitiba, acontece de que muitas árvores acabam caindo e elas ficam por muito tempo espalhadas nas calçadas do município, esperando que sejam recolhidos à noite. Então, peço que passe o próximo. Aí está um exemplo ali no São Lourenço, que foi feita a foto recentemente. Olha só a quantidade de material vegetal que está lá. E a pergunta que a gente faz é justamente essa, né? Como que uma pessoa faz o recolhimento desse material, um ser humano com uma pá, com uma enxada, como é que ele faz para jogar esse material para cima do caminhão? Ele geralmente utiliza um tridente, uma ferramenta manual, e faz com que, mesmo que seja um contratado, a Prefeitura não seja um servidor público, mas ainda é um ser humano, ele precisa ter uma salubridade no seu trabalho, e não só a salubridade, ter uma eficiência. Você tem um volume muito grande de material e uma capacidade muito grande de ser transportada nos caminhões, mas, infelizmente, quando você deposita o material assim no caminhão, o caminhão acaba rodando vazio, não podendo, ou fazendo com que a eficiência seja baixa, impedindo que esse material todo seja recolhido, por exemplo, numa única viagem. Pode passar a próxima foto? Mais uma foto no mesmo local? Pode passar. Então, como estamos em situações de vendavais, tempestades, esse material pode ocupar muito espaço no caminhão e que vão ser feitas muitas viagens, vereadora Julieta Reis, quando a gente poderia, triturando esse material, fazer apenas 1 ou 2 viagens e ter muito mais eficiência no recolhimento desse produto vegetal. Pode passar o próximo, por favor. Aí tem mais um exemplo de uma árvore, né? Não é do município de Curitiba, mas nós temos uma árvore, um ficus que está sendo podado. Quando você não tem a trituração feita, você vê a quantidade de folhas, ela ocupa toda a caçamba do caminhão e impede que você faça um transporte pesado, faz um transporte apenas volumoso. Para passar o próximo, eu vou pedir para colocar o vídeo, que a Prefeitura de Curitiba não tem um material como esse. Eu poderia até sugerir para a empresa contratada a comprar esse material. Pode passar o vídeo. Vereador, na sequência. Na sequência, eu peço que todos prestem atenção no vídeo como que funcionaria com o triturador. Pode passar. Vereador, na sequência, uma parte. Na sequência. Obviamente que esse tipo de serviço, trituração de materiais, ele pode ser feito inclusive de dia, ou principalmente de dia, né, por causa do barulho da trituração é muito elevado à noite,
Então você não utilizaria esse tipo de equipamento durante a noite. E muitas vezes a gente só vê o recolhimento desse tipo de vegetal sendo feito à noite, o que você faz com que o serviço seja prestado de maneira ineficiente e a cidade acabe ficando sujeita a ter milhares e milhares de quilos de vegetais expostos nas calçadas. Eu peço para encerrar o vídeo e já passo a parte da vereadora Julieta Reis, na sequência da vereadora professora Josete. Senhor vereador Bruno Pessutti, Vossa Excelência, que é um técnico competente, um engenheiro inteligente, sempre está propondo situações dentro da área administrativa importantes. Quando existem esses grandes vendavais, chuvas muito fortes, que as árvores caem, as folhas caem, as pessoas são obrigadas a fazer podas drásticas, isso fica tudo nas calçadas das casas e nos bairros de Curitiba, e a prefeitura tem uma dificuldade para atender a cidade inteira em pouco tempo. Então, às vezes, fica muito tempo as árvores nas calçadas, inclusive impedindo o trânsito de pedestres. Um equipamento como esse, com certeza faria o trabalho muito mais rápido e economizaria o transporte dos caminhões em função do volume. Portanto, Vossa Excelência tem toda a razão e nós vamos votar favorável. Muito obrigado, vereadora professora Julieta Reis. Vereadora professora Josete. Obrigada, vereador. Eu só queria entender um pouco melhor a sua proposta, porque, na verdade, esse é um trabalho que é terceirizado. Hoje nós temos técnicos polivalentes que exercem funções que, na verdade, são servidores muito antigos, então, que prestam algum tipo de serviço ainda na Secretaria do Meio Ambiente, enfim, na de obras, mas esse é um contrato terceirizado, então eu queria entender melhor, né? Porque nós não temos, com certeza, servidores públicos para operar esse equipamento. Aí é uma dúvida mesmo, não seria mais adequado uma sugestão de que as empresas que prestam esse serviço, né, que essa exigência fizesse parte do contrato, porque, óbvio, a gente quer, sempre, essa é uma defesa minha, garantir condições de trabalho, né, em qualquer situação. E, com certeza, além de ser mais eficiente o trabalho, os trabalhadores, né, enfim, que fazem um trabalho que é pesado, que é braçal, teriam um trabalho né, mais leve, obviamente, condições de trabalho mais dignas, né, e, como eu disse, garantiria a melhor eficiência no sentido de você poder transportar uma quantidade maior, né, de resíduos, uma vez que eles foram triturados. Então, é isso que eu gostaria de entender. O município compraria esse equipamento e quem operaria seriam as empresas que prestam o serviço e que há um contrato, né, terceirizado, enfim. É uma dúvida que eu tenho, né? Óbvio, é uma sugestão e, normalmente, aqui todas as sugestões nós aprovamos, né, no entendimento de que o prefeito, ele vai avaliar e ver se é viável ou não aquela sugestão, né, da Câmara de Curitiba. Mas é uma dúvida, confesso que é uma dúvida, né? Como é que funcionaria isso? Tá? Obrigada. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Hoje, uma informação que a superintendente Érica me disse, que 90% do serviço é feito pela terceirizada. Então, a prefeitura poderia, nos próximos editais de contratação, exigir que aqueles trabalhos que fossem feitos de dia fossem feitos com esse tipo de maquinário para ter mais eficiência e, eventualmente, esses 10% a gente poderia sugerir a compra desse equipamento ou até mesmo através de uma emenda coletiva, da mesma forma que fizemos ano passado para a aquisição de um pequeno equipamento para a CETRAN fazer pinturas pequenas, com um valor estimado de R$200 mil, é mais ou menos o valor estimado desse maquinário. Então, nós vamos solicitar a secretária que inclua esse maquinário no cardápio, se assim ela entender, porque nós temos a certeza de que, principalmente numa época onde acontecerão vendavais como essa agora, ou de fortes geadas, como acontece em julho, a quantidade de materiais é muito grande
disposto nas calçadas e a própria empresa contratada não tem condições de fazer isso de maneira eficiente. Nós temos a certeza que com esse material, esse equipamento será muito mais eficiente. Não sei se o vereador Mauro Bobato gostaria de fazer uma parte, porque esse material ele é disponibilizado de maneira gratuita para a Biocon, a empresa recolhe e fica com esse material, e ele, por ser uma biomassa, ele pode ter valor agregado muito alto, ser utilizado, por exemplo, para incineração, e para fazer, por exemplo, biodigestão, produzindo biogás nos aterros sanitários do município. Vereador Mauro Bobato com a palavra. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Meu sonho é tê-lo no executivo ainda um dia. Mais 10 minutos, senhor presidente. Nesse quesito, Bruno, eu queria tentar contribuir de certa forma, falando algumas posições que a gente tem alinhadas. Eu sou da iniciativa privada, a livre economia. O próprio mercado se regula, se autorregula. Eu só queria citar alguns exemplos, porque eu conheço a Biocon, eu sei que hoje ela recebe o material, quem faz a coleta é o pessoal da Estre, e eles recebem. Eu vou pontuar só uma situação que ocorria nas construções, resíduo de construção civil, madeira, o pessoal deixava separado. Anos atrás, o pessoal pagava para receber esse material, porque o mercado acaba se regulando. Hoje é um passivo que tem que ser dado uma saída para isso ali. Hoje é gratuito, o pessoal vai lá para ter um lugar para depositar. A Biocon é uma empresa, existem outras que fazem também, tem esse sistema de o picador, o moedor. Acho interessante a tua iniciativa, apesar de achar inviável. Um equipamento desse para a prefeitura operacionalizar, vai ter que mobilizar uma estrutura, vai ter que ter um espaço. Ainda imagino que mesmo que pareça que de primeiro momento a Biocon ou que seja outra empresa esteja recebendo gratuitamente esse material, é o mercado que acaba regulando. Como eu te falei, no início eles pagavam para receber resíduo de construção civil, que não era extra, era um caminhão. O pessoal empreendedor individual, o cara é proprietário de um caminhão, chegava numa construção, retirava a madeira e ia lá, os caras pagavam para ele levar. Hoje eles recebem de maneira gratuita. Talvez amanhã, depois do jeito que está indo, tenha que se pagar para, no caso, a empresa receber esse material, Bruno. Só estou te dando falando isso aí porque é uma coisa que eu vivenciei na área de construção. Então era um passivo nas construções, onde iam colocar. Desde o primeiro momento recebiam que fosse a Biocon ou outra empresa, pagava para receber esse material, porque eles necessitavam da matéria-prima. Hoje eles chega de maneira gratuita, vai chegar um ponto que talvez, por eles serem licenciados, por eles terem talvez eles tenham que receber até para dar destino final para esse material, que gera matéria-prima também para queima. Gera resíduo, gera cavaco, vale o debate. Só no meu ponto de vista, eu acho que ficaria para a prefeitura manusear, operacionalizar esse equipamento inviável, mas cabe o debate. Valeu. Sim, exatamente do que foi falado, 90% é feito por empresas terceirizadas. Então, a sugestão que se a prefeitura, já que ela não faz toda essa prestação de serviço, mas ela não faz o recolhimento, que ela sugira às empresas no próximo edital que faça a aquisição desse equipamento, por causa de uma questão de eficiência. Um caminhão transportando 15 toneladas de material picotado é muito mais eficiente do que um caminhão transportando 3 toneladas apenas de material volumoso. Então, temos a certeza que com esse tipo de equipamento, a prestação de serviço será muito mais eficiente e mais barata para o município que contrata uma empresa para fazer. Então, agradeço a todos e peço voto favorável no requerimento. Vereador Serginho, quer fazer um? Não? Então, peço voto favorável. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, vamos ao encaminhamento. Continua. Encerrado o encaminhamento, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento da pauta. Iniciativa vereador Mauro Bobato, encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Criação de um aplicativo do 156 para atender as demandas da população. Eu não vou discutir por um pedido do líder. A gente quer tentar dar celeridade, porque a gente tem a Marilza e tem algumas situações... Perfeitamente. Obrigado. Eu agradeço. Coloque em votação. Em votação. Não vai discutir. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Iniciativa vereador Marcos Vieira. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. A implantação de antipó na rua Irmã Vitorina Meneghetti, esquina com a rua Diva Rignier Barroso, no bairro Umbará. Continua em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Marcos Vieira, encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Realizar estudos para a criação de uma nova unidade de saúde na Regional Bairro Novo, no terreno sob indicação fiscal número 81.847.0001.000. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.